Ser duro comigo mesmo não estava me levando a lugar nenhum. Engraçado como a gente insiste em usar a culpa como motivação, né? Como se chicotear fosse o jeito mais eficaz de andar pra frente. Mas deixa eu te perguntar uma coisa, só entre a gente. Quantas vezes você já se olhou no espelho e pensou que precisava ser mais forte, mais produtivo, mais perfeito? E tudo isso só te deixou mais cansado. Hoje a conversa vai ser diferente. Hoje a gente vai falar sobre aquela armadilha invisível que a gente chama de autocobrança. E talvez, só talvez, você perceba que ser gentil consigo mesmo é o ato mais rebelde que alguém pode cometer nessa era de exigência constante. Se estiver pronto para essa conversa, respira fundo, porque agora começa a jornada. Te confesso, demorou para cair a ficha. Durante muito tempo eu achava que ser implacável comigo mesmo era sinônimo de disciplina. Acordar cedo, cumprir metas, engolir o choro. Eu confundia força com rigidez, resiliência com autopunição. E sabe o que é mais doido? Muita gente aplaude esse tipo de comportamento. Olha como ele é focado. Mas ninguém vê as madrugadas em claro, a ansiedade travada no peito, aquele silêncio interno que grita, mas ninguém escuta. Teve um dia, eu estava sentado no chão do banheiro, com a cabeça encostada na parede fria, cansado de mim. Foi ali que eu entendi que talvez o que estava me matando não era o mundo lá fora, era a maneira como eu me tratava por dentro. E é por isso que eu tô aqui hoje, para falar com você que talvez também esteja cansado de se cobrar tanto, de se machucar achando que tá se motivando. Porque, no fundo, a gente só quer respirar em paz, né? Tem uma coisa que ninguém ensina pra gente. Gentileza também é estratégia. A gente cresce ouvindo que quem muito se poupa não chega a lugar nenhum. Mas ninguém fala que quem se tortura por dentro pode até chegar, mas chega quebrado. E eu comecei a perceber isso nos detalhes. Nos dias que eu errava e em vez de me punir, eu só dizia, tá tudo bem, amanhã eu tento de novo. Foi estranho no começo, parecia errado ser tão compreensivo comigo mesmo. Mas, cara, que alívio. Como se pela primeira vez eu tivesse um aliado dentro de mim e não um carrasco. É louco como a nossa mente responde diferente quando a gente muda o tom interno. Não é sobre passar pano pra tudo. Não é isso, é sobre se acolher, sobre entender que você não é uma máquina e que se tratar com respeito não te deixa fraco, te deixa inteiro. E aí as coisas começam a fluir, sem aquela pressão sufocante, sem o medo constante de falhar, porque no fim o que paralisa não é o erro, é o medo do que você mesmo vai fazer consigo depois de errar. Faz sentido pra você? Mas sabe o que me travava de verdade? Aquela voz. Aquela maldita voz que sussurrava toda vez que eu tentava ser mais leve comigo. Você tá ficando fraco. Tá se sabotando. Vai acabar ficando pra trás. E aí vem um dilema, né? Porque você começa a duvidar da sua própria paz. Como se descansar fosse crime. Como se desacelerar fosse um atestado de fracasso. É cruel porque a gente foi condicionado a acreditar que só merece descanso depois da exaustão. Como se carinho fosse recompensa e não necessidade. Como se só valesse a pena ser gentil consigo mesmo depois de sofrer o suficiente. Mas deixa eu te provocar um pouco. Quem foi que te convenceu de que sofrimento é sinônimo de merecimento? Hã? Porque às vezes o que parece ser disciplina é só medo travestido de rotina. Medo de decepcionar, de parecer frágil. Medo de ouvir aquele velho eco. Você podia estar fazendo mais. A gente carrega tanta cobrança que quando o corpo pede pausa, a mente chama de preguiça. E aí começa a guerra interna. Um lado implora por descanso e o outro responde com culpa. Mas, e se essa guerra nunca tivesse sido sua? Te digo com toda a calma do mundo.
A guerra que você trava por dentro talvez tenha sido herdada do ambiente, da criação, das vozes que vieram antes de você. Vozes que diziam, não pare, não sinta, não erre. E a gente acreditou, porque no fundo, tudo que queríamos era ser reconhecido, pertencer, ser o orgulho de alguém, nem que fosse a custo da nossa própria paz. Mas sabe, teve um dia que eu me olhei no espelho e perguntei, e se eu não precisar provar mais nada? Só essa pergunta me desmontou por dentro, porque eu percebi o quanto eu tinha moldado para caber nos padrões que nunca foram meus, o quanto eu me traí tentando me encaixar numa imagem de força que nem era real. E foi aí que começou o processo mais difícil e mais bonito, me reempreender, não a fazer mais, mas a ser, a estar comigo sem cobrança, sem metas absurdas, sem cronômetro, porque no fim o que a gente chama de evolução nem sempre tem a ver com subir degraus. Às vezes é só sobre descer da armadura. Engraçado, né? A gente passa tanto tempo tentando se proteger do mundo que esquece de proteger de si mesmo. E olha, quanto mais eu mergulhava nessa nova forma de me olhar, mais eu entendi uma coisa. Ser gentil comigo não me tornava lento, me tornava lúcido. Porque quando você para de se bater por dentro, sobra espaço. Espaço para ouvir, espaço para sentir, espaço até para errar, sem entrar em colapso. E foi aí que tudo começou a se reorganizar. As metas continuavam ali, mas agora tinha um propósito, não pressão. A rotina ainda existia, só que não era mais uma sentença, era uma escolha. E sabe o mais curioso? Quando eu parei de gritar comigo, as respostas começaram a vir. Mais claras, mais calmas. Aquela voz interna que antes só sabia me criticar, virou conselheira, cúmplice, aliada. Porque no fundo, era só isso que ela queria, ser ouvida. E isso mudou tudo. A forma como eu trabalho, como me relaciono, como descanso. Porque não adianta querer construir uma vida equilibrada se você vive em guerra com quem você é. E talvez o seu próximo passo nem seja fazer mais, mas sentir melhor o que você já está fazendo. Tá comigo até aqui? Tá? Então, me escuta com atenção agora. Porque talvez esse seja o momento em que você perceba que o buraco é mais fundo e libertador do que você imagina. A verdade é que você não é preguiçoso, você está exausto. E não é só físico, é existencial. Você carrega uma pressão silenciosa de provar o tempo inteiro que é capaz. Para a família, para os amigos, para o feed e pior, para você mesmo. Mas aqui vai a virada. Quem diz que o seu valor depende da sua produtividade? Quem foi que instalou esse código invisível que diz que você só é alguém quando está rendendo? Porque, pensa comigo, até o sol se põe e nem por isso ele deixa de ser o sol. Você também tem o direito de se recolher, de não saber, de falhar sem perder o seu brilho. O problema é que a gente aprendeu a medir a própria existência com a régua dos outros. E quando a gente se compara o tempo todo, esquece da própria história. Só que agora é hora de romper, de escolher conscientemente não seguir mais nesse ciclo. Não porque é fácil, mas porque você merece algo mais do que cansaço e cobrança. Você está pronto para isso? Então, respira devagar. Fecha os olhos por um segundo, se puder. Sente o silêncio, sente o teu peito, sente a vida passando aí dentro, mesmo sem você fazer esforço nenhum. Sabe o que isso quer dizer? Que você já é. Antes de qualquer entrega, antes de qualquer aprovação, você existe e isso já basta. A gente vive tão no automático tentando preencher expectativas que esquece de habitar o próprio corpo, de sentir a respiração, o chão da chuva, o gosto do café que esfria na mesa.
A real é que não é sobre parar tudo, é sobre parar de se ferir no processo. Porque o que você precisa agora talvez não seja uma nova meta, mas de um novo olhar, mais leve, mais humano. E quando você troca a cobrança por curiosidade, a culpa por compaixão, as coisas voltam a fazer sentido, não porque ficaram mais fáceis, mas porque você não está mais se afundando sozinho. Então, guarda isso. Você não precisa se destruir para se reconstruir. Dá para florescer sem se machucar. E se você está sentindo esse nó na garganta agora, fica tranquilo. É só tua alma dizendo obrigado por finalmente me ouvir. Você chegou até aqui comigo. Então, respira fundo mais uma vez, porque agora a gente vai costurar tudo que foi dito. Lembra da primeira frase? Ser duro comigo mesmo não estava me levando a lugar nenhum. Pois é, na real, estava levando sim. Só que para um lugar escuro, solitário, onde eu fingia ser forte enquanto desmoronava por dentro. Mas agora, você já percebeu que tem outro caminho. Não mais baseado na cobrança, mas na consciência. Não mais na rigidez, mas na presença. Ser gentil comigo mesmo não é desistir. É resistir com sabedoria. E olhar para si com olhos de quem cuida e não de quem julga. E talvez pela primeira vez você entenda que não precisa correr o tempo inteiro para valer alguma coisa. E pode caminhar no seu ritmo. E tudo bem se de vez em quando esse ritmo for nenhum. A vida não é uma maratona de metas, é uma dança de ciclos. E agora você está pronto para dar o próximo passo. Não por obrigação, mas por escolha. Então, a verdade nua e crua é que você nunca precisou se provar tanto assim. Você só precisava se permitir. Permitir-se cair, levantar, errar e recomeçar, sem se punir por ser humano. Porque força de verdade não é aguentar tudo calado, é ter coragem de olhar com compaixão, mesmo quando tudo de você pede punição. E agora, se você chegou até aqui, é porque algo aí dentro entendeu. Algo mudou, nem que seja só 1 centímetro. Mas às vezes é esse centímetro que separa o abismo da liberdade. Então te digo, cuide de você mesmo como cuidaria de alguém que ama. Porque no fim, essa é a relação mais longa da sua vida. É a que você tem com você mesmo. E se essa conversa te tocou, se em algum momento você sentiu que eu estava falando exatamente o que estava entalado no seu peito, deixa o seu like. Comenta aqui embaixo qual parte fez mais sentido para você e assiste esse vídeo.